Ao fim de longos meses em silêncio, o lagar funciona agora em pleno. Estamos em novembro, faz frio, o tempo ideal para moer a azeitona. O verdeal é para um terço, cobrançosa, sei lá, 40% e o resto é natural. A hora de saber como está afinal o azeite do ano é sempre aguardada com interesse. Produzir azeite bom não é uma ciência exata. Essas plantações foram feitas no tempo do seu avô? Já foi algumas no tempo do bisavô, do meu bisavô, umas já cá estavam, outras foi no tempo dele. E depois no tempo do meu avô fizeram-se a maioria das plantações, foi nessa altura. Obrigado. O segredo, digamos, é tratar bem das oliveiras, fazer a apanha na altura certa, escolher só as azeitonas boas e processá-las logo a seguir, fazer o azeite poucas horas depois de terem sido colhidas. Confio no mestre lagar, mas a parte do terreno, do olival, das variedades e tudo isso é uma parte muito importante, não é? Não se faz azeite bom em qualquer sítio. Tem que ter condições de clima e de terra e de encosta e variedade para que assim seja, não é? Tal como o vinho, o azeite deve reproduzir o caráter do sítio. Os olivicultores mais avisados perpetuam a tradição, melhorando a técnica, tratando com cuidado o campo, onde predomina o olival de sequeiro. Com receio das geadas, apressam-se a colher a azeitona. Sujeito à dureza do clima, Trás-os-Montes tornou-se um território fascinante para José Gouveia. Mas foi nessa altura que sofreram com o frio, foi? Foi em 2007, novembro de 2007. Na sua longa vida académica, dedicou-se à promoção da qualidade do azeite e das variedades portuguesas. É um trabalho com muito mais mão de obra, com menor rendimento, mas que acho que é muito bom vocês manterem. Este é o trabalho mais generoso que temos aqui, mas também é aquele que nos dá mais gosto em fazer, porque é preservar este património que são as oliveiras centenárias. O vibrador de tronco e os panais facilitam o trabalho, mas ao longo dos séculos foi o varejo o método utilizado para fazer cair a azeitona no chão. Novos olivais foram plantados na propriedade, mas restam intocáveis 8.000 árvores antigas. A mais típica de todas é esta, que é a verdeal transmontana, não é? Esta é aquela que mais abunda aqui nesta zona, não é? É uma verdade muito complicada porque é de maturação muito tardia, nunca chega a ficar madura, portanto é aquela que mais custa a colher. E se calhar daí chamar-se verdeal, porque a azeitona é sempre a última a amadurecer e às vezes nem amadurece completamente e fica sempre verde. Digamos que as variedades principais aqui de Trás-os-Montes serão a verdeal, a madural, a cobrançosa e a cordeville. Mas depois há uma infinidade delas, algumas até de difícil identificação. O pé é o mesmo, só que o pé foi rachando, foi abrindo, não é? Sim. Então, temos ali uma que é uma redondal, que é uma variedade também daqui, que há aqui também abunda aqui nos olivais tradicionais. E tudo o que é importante aqui é a diversidade, é que nós quando fazemos aqui um blend, é um blend de campo, não é um blend construído, não é? Eu hoje em dia no lagar faço azeites monovarietais, depois faço um blend a posteriori. Aqui não consigo fazer isso, não é? Porque aqui é um blend de campo. É o mais difícil de fazer e é aquele que é mais motivante. Eu gosto muito mais de tentar acertar, fazer aqui o blend ideal, não é? E sobretudo há uma coisa que é muito interessante, há que dar a oportunidade de errar. Nós se não errarmos, não conseguirmos melhorar, não é? E portanto o meu pai sempre me deu a oportunidade de errar. E errei muito, fiz azeites muito maus, errei muito, mas felizmente ao final dos anos conseguimos acertar na fórmula e temos feito agora neste momento azeites bons. O lagar presta serviço às Quintas do Douro e das Redondezas, com hora marcada para a moenda.
O moinho de galgas troncocónicas ajuda a suavizar o azeite. Nada é deixado ao acaso. O Maderola é este. Vai identificar. Trocam-se histórias e conselhos enquanto, usando o olfato e o palato, se prova o azeite novo. Está um bocadinho frio, está. Mas vamos ver. A análise visual pouco importa, por isso o copo é escuro, quase opaco. Há sempre que testar o frutado, o amargo ou o picante do azeite antes de uma decisão final sobre os lotes a comercializar. A temperatura não deve ultrapassar os 27 graus. Estamos ali a ver o azeite a sair, aquele azeite está em condições de ser consumido, comido, portanto não precisa de nada mais de extraordinário para fazer. Porque uma vez que estamos a falar de cheiro e de sabor, estamos a falar de substâncias voláteis, portanto é importante que não seja através da tecnologia que se vão perder essas substâncias voláteis que vêm na azeitona. Portanto há aqui um controle muito apertado das condições de temperatura e das condições de higiene com que se trabalha neste lagar. E isto passa-se neste momento na grande maioria dos lagares portugueses. E daí nós temos passado, há 10 anos, se calhar nem tanto, para cá, de por uma porcentagem muito elevada de azeites de muito boa qualidade no nosso país. Nós estamos com mais de 90% de azeite virgem extra no nosso país a nível nacional. A região que até há 10 anos atrás acompanhava a produção do Alentejo. O Alentejo hoje em dia a produção aumentou muito, motivado por tudo aquilo que é o regadio associado ao projeto Alqueva. Em Trás-os-Montes, 90% dos olivais são de sequeiro. Contudo, são os azeites mais diferentes do país, do ponto de vista do perfil sensorial, são os mais diferentes. Nós temos com sensações mais amargas e mais picantes. E nós temos que potenciar isto, sobretudo potenciando que nesta região não conseguimos produzir em quantidade. É impossível. Temos uma média regional bastante baixa, rondar os 1000 kg por hectare. Temos multiparcelas, uma área média por exploração de 2 hectares. Portanto, uma área média... E depois estamos a falar de 2 hectares em multiparcelas, parcelas muito distantes. E, portanto, neste momento temos que potenciar tudo aquilo que cá temos. Cultivares de azeitona como a cobrançosa vendem-se para fora da região, para os novos olivais do centro e do sul do país. Em tempos antigos, a campanha arrancava no dia da Nossa Senhora da Conceição, a 8 de dezembro. Grande parte da azeitona é agora encaminhada mais cedo para os lagares das cooperativas. Em Valpaços, passou mesmo a ser bonificada a azeitona, entregue nas primeiras semanas de novembro. Uma pequena grande decisão. O perfil do azeite mudou. Trás-os-Montes, tipicamente, faz azeites bastante amargos, bastante verdes e bastante picantes. Isso para aquela faixa etária dos 50 para cima, que foram habituados há aqueles 20 ou 30 anos atrás, em que se faziam azeitonas em estado degradável, quase, digamos, em putrefação. Eu recordo-me quando entrei na cooperativa, que se usavam picaretas para tirar as azeitonas das tulhas. Portanto, a azeitona ia cheia de bolor, ia cheia de tulha, ia cheia de mofo. Ora, aquele azeite que ali saía era um azeite que hoje em dia não podia andar nas garrafas, era impossível. As pessoas foram, digamos, pondo na cabeça aquele tipo de gosto, aquele tipo de sabor, gravando aquele tipo de sabor e hoje, com esta mudança um pouco brusca, para a qualidade de azeite que nós temos agora, que se produz em nós e Trás-os-Montes, portanto, o que é que acontece? Os azeites são muito amargos, verdes e picantes e as pessoas dessa faixa etária têm algum problema. Vamos provar aqui 4 monovarietais. 4 monovarietais? Sim. O que é que nós temos então aqui? Temos verdeal, cobrançosa, madural e negrinha de freixo. Que não é uma azeitona daqui, mas que às vezes fazemos aqui umas pequenas experiências para fazer uns loteamentos. Vamos começar pela negrinha de freixo. Cheira bem.
azeites, porque é que há anos o azeite é mais picante e é mais amargo? Ano passado tivemos uma época de muito picante e muito amargo. As azeitonas, o amargo e o picante é pelos antioxidantes do azeite, polifenóis. E, portanto, há anos, e por causa do estado de maturação, em que vão ter maior teor de polifenóis. Isso depende também muito de variedade para variedade. A cobrançosa, por exemplo, tem um teor de polifenóis relativamente elevado. Por isso dá azeites mais amargos e mais picantes. Mas também, se nós deixarmos a cobrançosa amadurecer mais, os próprios antioxidantes são eles que se vão oxidar e vão desaparecer do azeite e os azeites vão ficar mais suaves. A tradição portuguesa remonta a um tempo longínquo. Subsistem oliveiras com mais de 2.500 anos. As regiões de Coimbra e Évora dominavam a produção de azeite na Idade Média, mas a cultura foi alastrando. No século XVI, ganha o norte interior. Adapta-se a solos pobres. Não por acaso, é o símbolo da prosperidade. Vulgariza-se na Beira Baixa em 800, prevalecendo sobre outras culturas. O seu grande valor económico dependia do azeite, cuja extração resultava do ato de espremer ou fazer pressão sobre as azeitonas esmagadas. No final do século XX, esse modo de fazer arcaico foi captado na charneca beiroa pelo etnólogo Benjamin Pereira, para quem a tecnologia tradicional tinha na sua gênese uma matriz: aproveitar os recursos que o meio natural oferecia. Não circulava dinheiro. Trabalho e autoajuda bastavam para erguer as paredes do edifício. Os lagares serviam uma clientela economicamente debilitada que da azeitona conseguia o azeite para iluminar a casa, para a alimentação e ainda para tratar algumas doenças. O lagar de varas foi inventado na antiguidade pelos gregos e difundido pelos romanos. Dependia da força animal, da lenha e da água. Era dirigido pelo mestre lagareiro numa atmosfera de cheiro indescritível que a fornalha e a caldeira tornavam fumosa. O esmagamento da azeitona no moinho de galgas começaria às 4 da manhã se ocorressem várias prensagens por dia. O fuso em madeira acionava o levantar ou baixar da vara, um tronco muitas vezes inteiro e com a raiz. Havia o contacto direto com a massa da azeitona, o que já não acontece nos lagares automatizados da atualidade. Até muito tarde, o fabrico do azeite foi um prolongamento do universo do agricultor. Coexistiram em Portugal vários tipos de lagar, para além deste, o lagar de prensas de parafuso e o lagar de prensas hidráulico. Em meados do último século, contavam-se mais de 10.000, segundo dados da Junta Nacional de Azeite. Pequenas unidades que marcaram a memória de muitos portugueses. Hoje em dia os lagares já têm uma postura muito mais transparente em relação com os seus fornecedores e com os seus clientes. O meu avô teve um lagar antes do 25 de Abril, portanto eu sei exatamente qual é que era a postura do olivicultor e do lagareiro, não é? no mundo português, da altura. E as coisas têm mudado. Viajei durante muitos anos ao lado de uma bilha de azeite de tolhento. Quando vínhamos à aldeia, levávamos o azeite para casa, sim. Lembro-me perfeitamente disso. Foi um cheiro que sempre ficou nas minhas memórias. Se não tivesse tido o privilégio de conhecer azeites frutados, azeites de azeitona fresca, provavelmente consideraria aquele azeite da minha memória como aquele azeite que é o melhor. Faz parte da minha memória, não é? Da minha história. A primeira análise que nós fazemos aqui a uma amostra de azeite virgem que entra é a análise sensorial. A análise sensorial é determinante. Ou seja, nós vamos ver se, sob o ponto de vista do organolético, de cheiro e sabor, se o azeite não tem defeito ou se tem defeito. Um azeite virgem extra não pode ter de todo nada de defeito. Durante muito tempo houve esta ideia de que o azeite era classificado só e unicamente pela acidez. Nem havia análise sensorial. Vai passar de amarelo a rosa.
O que é que te parece? Achas que vai ter acidez alta ou não? Acho. O azeite chegava ao laboratório e fazia-se a acidez. E a acidez é que determinava em que categoria que ia ficar. Se ficava no azeite virgem extra ou se ficava no azeite virgem. Depois instalou-se o método da análise organolétrica e a importância da acidez passou para segundo plano. A prova dos azeites que se fazia era uma prova absolutamente empírica, nesta zona da mão, que é a tabaqueira anatómica, punha-se uma gotinha de azeite, esfregava-se, cheirava-se e punha-se a ponta da língua. E a norma portuguesa dizia que o azeite tinha que ter cheiro e sabor sui generis, o que ninguém sabia o que era. E ainda bem que o Conselho Oleícola Internacional, a determinada altura, em 1982, resolveu encarar o processo de análise sensorial dos azeites e o nosso laboratório foi convidado, com mais 10 laboratórios de outros países, para estudarmos o método, e durante 6 anos estudámos o método de análise sensorial que ainda hoje está em vigor. Verde couve, verde chá seco, verde camomila, verde, uma infinidade de verdes que nós podemos aparecer nos azeites. Depois temos amargo, que vocês já sabem o que é o amargo. É um atributo importante do azeite e que se detecta aqui assim ao fundo da cavidade bucal. Temos o picante, que vocês também já sabem o que é o picante, que é uma sensação tátil que sentimos aqui assim ao fundo da cavidade bucal, aqui ao centro. E vou pôr aqui entre aspas. Saber provar e avaliar o azeite tornou-se fundamental para todos os que trabalham na área. Com o apoio do ISA, José Gouveia tem motivado em cursos de prova uma nova geração de profissionais. Sempre tive esta paixão pelo azeite, mas a verdade é que foi durante o meu curso que eu decidi que era aquilo que queria fazer. E devo dizer que foi muito graças ao LET e ao professor Gouveia, que foi o meu professor na altura e que me abraçou, digamos assim, neste projeto que já era o dele. Os sabores e os voláteis estão relacionados com as cultivares de azeitona, diferentes nas várias regiões. A variedade rainha é a galega, quase comum às denominações de origem DOP. O DOP sai mais caro a produzir. Não tem a ver com a certificação do azeite, eu acho que isso é um menor dos problemas. A questão é que são variedades que não são tão produtivas como as variedades que neste momento estão a ser plantadas por todo o país, não é só no Alentejo. Precisamos de mais quilos de azeitona para produzir o mesmo azeite e com variedades que são sensíveis. No caso dos azeites, ronda aos 10% os produtos que são comercializados através de denominações de origem. Também é uma questão de produto bandeira, não é? Da reputação. E, portanto, a coexistência entre um olival mais intensivo com um olival tradicional, eu acho que é uma mais-valia que o nosso país tem neste momento. Ou seja, nem queremos só olivais tradicionais muito antigos e envelhecidos por muita qualidade que tenham as variedades que lá estão, portanto, regressaríamos a uma situação em que não éramos autossuficientes sequer naquilo que temos que consumir no nosso país, nem queremos também só olivais super intensivos, indiferenciados, que depois também não nos permitem afirmar-nos enquanto país produtor de azeite no comércio internacional. A viabilidade económica dos olivais é um problema antigo. Experiências com vibradores de pernada e outras máquinas para a colheita da azeitona envolveram lavradores e investigadores ligados aos serviços do Estado. A olivicultura foi um setor de ponta, rivalizando até com a vizinha Espanha em experiências que decorriam nos dois lados da fronteira. Por cá, as atenções incidiam na pequena e saborosa galega, uma cultivar macia, também aproveitada para azeitona de mesa. Os homens varejavam e as mulheres colhiam. Trabalho mal pago que se prolongava até fevereiro, numa época em que muitos ranchos desciam das beiras para trabalhar no Alentejo.
A mecanização acabou por ser um processo gradual. Há aqui não um único problema, que é o da colheita e a máquina de colheita, mas vários. É a cultivar, é a arquitetura da própria oliveira, é a densidade do olival, porque nem todas as máquinas servem para todas as densidades. Há máquinas que não conseguem executar o seu trabalho porque as árvores estão muito próximas umas das outras. Inspirado na cultura da vinha, este olival em sebe foi plantado em Santarém com a cultivar galega. E vamos manter com tutores até conseguirmos fazer a ligação de oliveira com oliveira e, portanto, arranjando uma estrutura mais sólida. Então, é agora nestas condições que a máquina, que é da vossa concepção, poderá trabalhar com êxito? Sim, vão-se introduzindo modificações até que possamos tirar dela o melhor partido. Não quer dizer que consigamos realizar uma máquina que satisfaça inteiramente. Pelo menos a ideia de contribuirmos para uma máquina que possa eventualmente amanhã vir a fazer a colheita mecânica já de modo a satisfazer toda a gente, não é? São pessoas viradas para a tecnologia, que não tinham medo de inovar e que tinham consciência que a agricultura, para ser rentável, tem que utilizar meios tecnológicos que na altura não existiriam em Portugal, mas que eles foram ver noutros sítios. Esta máquina, digamos, é o modelo subsequente às primeiras máquinas que vieram da Califórnia. Aliás, eu tenho duas, já com 8 campanhas, e progressivamente depois as modificações que se introduziram levaram a... O meu pai percebeu que o olival era a grande força produtiva que aqui estava. Como aqui, por acaso, tenho aqui uma fotografia das primeiras máquinas. E daí começou a ir às feiras internacionais, em Espanha, Itália, ver o que é que se fazia, começou a perceber que a mão de obra comia todos os recursos, embora fosse muito necessária, mas comia os recursos. Um trator destes tem uma adaptação perfeita em quaisquer condições de terreno. De maneira, isto teve a sua evolução, levou alguns anos. A evolução até que chegou ao ponto de descobrir as máquinas de colheita de amêndoa e noz. Foi com o seu irmão mais novo para os Estados Unidos ver, conhecer, adquiriram duas, trouxeram-as para cá, alteraram-as, prepararam-as, adaptaram-as ao setor olivícola e a partir daí começou a revolução a adaptação da máquina à árvore e da árvore à máquina. Partiu o escatelo outra vez? E no fundo ela acaba a campanha e tira-se-lhe a pinça e serve para andar a levar fardos de palha para a parte pecuária, serve para agarrar os sacos grandes do adubo, tem um conjunto de polivalências que os vibradores normais específicos não têm. Portanto, esta máquina faz um bocadinho tudo há 40 anos. É pessoal que trabalha quase todo o ano aqui, embora sejam eventuais, mas no fundo nós temos aqui uma responsabilidade social muito grande, recebemos ajudas comunitárias, eu prefiro ter mão de obra local, é com estas famílias como tenho que dar todos os dias, é nos sítios onde eu vou beber café que eles estão, que precisam de ter maneira de subsistirem, senão qualquer dia isto é o deserto. Nós começámos aqui com olivais com compassos de 14 metros, depois já havia olivais com 10 por 10, depois as plantações do meu pai já fizeram em 8 por 8 em triângulo, portanto já era uma revolução. Já no meu tempo, ainda com o meu pai,
a gerir, já pusemos o primeiro olival quase super intensivo, um 7 por 3,5, e as pessoas ficavam admiradas de tanta oliveira, e neste momento já tenho olivais com quase 2.000 árvores por hectare. José Falcão pratica uma agricultura empresarial. Entre outras coisas, apostou em olivais superintensivos de galega, cobrançosa e até na produção superintensiva de amêndoa. No território português, há 300.000 hectares de olival. Cerca de metade será um dia floresta, estará votada ao abandono, em especial em zonas acidentadas e sem água. O trabalho familiar, a entreajuda de vizinhos e as cooperativas têm garantido a manutenção dos pequenos olivais, mas as dificuldades são maiores de ano para ano. Nesta herdade, a azeitona destina-se ao fabrico de azeite a granel. Fazem-se investimentos avultados de 4 em 4 anos, num esforço de adaptação aos novos patamares de qualidade. O mercado exige azeite virgem extra, barato e em quantidade para satisfazer a procura interna e externa. O preço mundial é marcado pela vizinha Espanha, onde estão o conhecimento, o investimento em tecnologia e a agressividade comercial. Vale? Ok, um saludo. Graças, Luís. Graças. Vê-se que há um trabalho de base no setor olivícola português e no setor transformador, e conseguimos chegar ao mercado com azeites extraordinários. E lá fora, a pouco e pouco, vamos dando de cartas. De tal maneira que há muito azeite português de qualidade que sai para fora, é engarrafado por outros países, principalmente em Espanha e também em Itália, e depois muitas vezes para o nosso consumo interno andamos a comprar os azeites de pior qualidade aos espanhóis, quando são espanhóis, quando não vêm da Tunísia ou de Marrocos, que no fundo estão a abastecer o mercado nacional porque o nosso bom azeite está a sair para fora. Quanto mais para sul, mais animadores são os números. Decorre a campanha que promete ser a melhor dos últimos 50 anos. A produção de azeitona para azeite deverá ultrapassar as 700.000 toneladas, graças à nova olivicultura que floresceu no Alentejo. É o exemplo espanhol a dar os seus frutos, uma história recente. Tudo começou há pouco mais de 10 anos. Havia potencial da rega, estava iminente a água, que é coisa que a maior parte dos espanhóis, agora nos novos olivais, não têm. O azeite estava a 4 euros o quilo a granel, o que era uma exorbitância. Teve este ano perto disso. O dinheiro estava barato em Espanha. Portugal foi, nessa altura, o único país que conseguiu ainda subsídio, 30.000 hectares de olival subsidiado a 50%, portanto, a plantação. E o preço da terra, da olivicultura em Espanha estava altíssimo. Tudo isto se conjugou para a maior parte dos investimentos serem feitos por associações de espanhóis que pouco ou nada têm a ver com a olivicultura. A Alqueva foi concebida para garantir água durante 3 anos de seca extrema. O perímetro continua a crescer a um ritmo de 20.000 hectares por ano. Já se exporta azeite a partir da região. Eu sou do tempo, aqui no projeto, em que se falava da questão do olival, mas nessa altura, era uma altura que em termos de regras comunitárias, em termos de apoios comunitários, havia apoios para o arranque do olival, principalmente olivais velhos a serem arrancados. Mas o olival foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro setor, o primeiro e continua a ser e vai ser o principal setor a aproveitar todo este potencial da Alqueva. Só para ter noção, atualmente, nos perímetros de rega regados por Alqueva, nos cerca de 80.000 hectares que efetivamente estão infraestruturados, cerca de quase 35.000 hectares têm olival. É uma cultura pouco consumidora de água, mas por outro lado também temos um coeficiente de segurança muito maior, porque à partida são culturas que vão ficar no terreno 25 anos, pelo menos, em termos de vida útil.
Nesta zona, em quase todas as propriedades que nós temos, eram propriedades onde se produziam cereais e algumas delas havia gado e eram propriedades com muito pouco movimento. A transformação foi gigantesca, sempre respeitando a envolvente local, mas foi uma transformação brutal. Somos os primeiros a ter a floração, somos os primeiros a ter o vingamento, os primeiros em que as maturações ficam aptas para a colheita. Tudo aqui se passa um bocadinho antes do que o resto do Alentejo e muito mais cedo do que em Espanha. O conceito é produzir uma grande quantidade de azeite. Nós produzimos à volta de 8 milhões de quilos de azeite por ano. Quase toda a nossa produção é virgem extra e tudo de arbequina. A maioria vai para a Itália. Também temos uma parte que vai para a Espanha, uma parte que fica em Portugal, mas a maioria vai para a Itália. Io vendo olio extravergine e oli vergini in Italia, in cisterne quantità per i grossi compratori italiani, dalla Carapelli, Bertolli a altre ditte più piccole. Eles vêm à procura de quantidade, mas com alta qualidade, e por isso é que nos procuram bastante. Desta conversa de hoje provavelmente vai sair algum negócio, vai ter que sair. São azeites muito procurados do princípio da campanha, muito frescos, muito intensos. Perché gli italiani in particolare comprano fuori? Perché il mercato italiano ha come vendita totale fra il consumo interno e le esportazioni ha bisogno di 9 milioni di quintali di olio. Sono la Mimma è l'unica cuba che hai, no? L'unica sì. Quest'anno sarà un'eccezione, avrà una produzione che si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo di quintali. Quindi sono costretti ad acquistare olio fuori. È buono. Molto delicato. Delicato. Ligeramente fruttato e muy dulce. In etichetta, quando si imbottiglia, c'è l'obbligo, oggi come oggi, di mettere la provenienza dell'olio. Vale a dire, se è della Spagna è della Spagna, se è del Portogallo è del Portogallo, se è dell'Italia è dell'Italia. Non è vendito come italiano perché non è ammesso dalla legge. Se gli oli sono delle miscele dei 3 paesi, diciamo, verrà chiamato olio comunitario. Se invece è olio italiano, avrà in etichetta olio 100% italiano. El cliente no está convencido que se puede pagar el aceite más de 4 euros, ¿sabes? Los supermercados italianos están esperando precios más bajos, porque se espera una grande producción italiana, griega y también de España, de Portugal. Están esperando precios más bajos. Muy bien, Manchi, encantado de verte. Chao. Hasta luego. Eduardo, Leonardo, hasta luego. Chao. As 100 e tal variedades de oliveira, todas elas têm um comportamento semelhante no campo, mas umas são um bocadinho mais resistentes a determinado tipo de coisas, outras são mais suscetíveis, e as que nós trabalhamos são bastante parecidas. Esta o que dá é um elevado rendimento em azeite por quilo de azeitona e é muito regular. Todos os anos produz Pois, muito. não tem safra e contra-safra, é isso? Exatamente. Portanto, isso são as características da arbequina do ponto de vista da produção. Da arbequina e da arbosana também. E outra das características que fez com que se adaptasse tão bem é ser tão pequenina. A galega não tem nenhum problema, é a característica dela que faz com que não seja muito adaptada a este sistema. O fruto cai mais facilmente, aguenta-se menos a intempéries, por exemplo. É uma colheita tardia, é mais arriscado. Também é uma variedade que tem pouca gordura. O seu azeite é excelente, mas não é fácil de produzir com qualidade e também não é fácil produzir em quantidade. Nos olivais superintensivos, o campo é uma indústria.
A oliveira está mais pequena, adaptada à máquina. Os custos da colheita são menores e mais previsíveis. Nesta herdade, a colheita foi iniciada ainda em setembro. Alguns empresários e grupos portugueses souberam posicionar-se a tempo e ombreiam no Alentejo, com os investidores espanhóis, na produção em olivais superintensivos. É o caso do Grupo Sovena, no passado apenas embalador de azeites. No virar do século, após a compra das marcas Oliveira da Serra e Andorinha, a Sovena resolveu investir na terra e na produção própria de azeitona. O objetivo era crescer com segurança no mercado internacional. O mercado interno tem sempre interesse, não tem uma grande capacidade de crescimento, porque nós somos 10 milhões, somos o que somos. Portugal já é um país que consome tradicionalmente azeite de toda a vida. Há 10 e há 15 anos atrás tínhamos que importar bastante azeite. Portugal sempre consumiu e, portanto, é um mercado maduro. É muito difícil crescer em mercados que já estão maduros. Custa muito dinheiro. Quando há todo um mundo inteiro que cresce, em que o azeite não é uma commodity, portanto, que é outro fator positivo, intrínseco ao produto, e, portanto, com a dieta mediterrânica e tudo o que hoje se sabe, esse apor positivo que o azeite traz, até sob o ponto de vista da saúde, evidentemente que havia muito mais para crescer lá fora e, portanto, a Sovena percebeu isso nos inícios dos anos 2000, 2003, e foi o primeiro salto que deu, foi para a Espanha, precisamente o coração, para a Andaluzia, o coração do setor, porque também neste setor, se quer ser de facto importante e ter dimensão, tem que estar em Espanha, não é? E esse foi o primeiro salto, e isso permitiu, nestes anos todos, passar de um grupo que tinha 80% do seu volume de negócios em Portugal e 20% para a exportação, hoje inverteu essa situação. Hoje temos 80% em volume de negócio externo e 20% relativo a Portugal. E, portanto, não deixamos de ser um player muito forte em Portugal, mas é uma empresa multinacional, hoje podemos dizê-lo. Este arbusano é um azeite muito mais aromático e mais verde do que o arbequina. O arbequina é mais docinho, mas o outro tem mais alma, não é? Este é um azeite mais interessante, mais harmonioso. António Nunes, responsável pelos perfis do azeite, aprecia as virtudes da variedade espanhola arbusana. Muitos se perguntam se valerá a pena extrair em Portugal azeite a partir de variedades que os espanhóis conhecem e produzem bem. Para estes dois responsáveis, claro que sim. O projeto está presente em 70 países com marcas, loteamentos e perfis diferentes. A Sovena movimenta 200 mil toneladas de azeite a partir de azeitona não só produzida em Portugal. No negócio em grande escala, não há vantagem em produzir DOP com as variedades regionais portuguesas. Eu vejo muito complicado. Como é que eu vou dizer a um americano que este azeite é da DOP do Alentejo Interior se ele não sabe o que é que quer dizer Alentejo Interior? Quer dizer, eu acho que aí, quando se vai para o mercado desse tipo, temos que ir com azeite nacional, português. Não como azeite de regiões. Nós temos que, de acordo com os mercados para os quais estamos a trabalhar, temos de ter estratégias diferentes. Eu acho que, evidentemente, faz todo o sentido uma pessoa poder ter um DOP num supermercado em Lisboa e a pessoa vai ver que é da região A, B ou C. Agora, ir para a China com um DOP de Trás-os-Montes, ele não sabe onde é que é Portugal. Muitos chineses nem sequer sabem onde é que é Portugal. Portanto, eu acho que aí devemos ser mais nacionalistas do que bairristas e tem que ser a imagem de Portugal que no seu todo, que vai contar. Os consumidores, nós notamos que cada vez sabem mais de azeite, quer dizer, cada vez vão à procura de azeites diferentes, especiais, mais verdes, mais aromáticos. Isso, de facto, é uma tendência. Por exemplo, a nossa referência gourmet é uma referência que cada vez mais tem saído. Quer dizer, as pessoas cada vez gostam mais deste azeite porque, de facto, sentem que é diferente de todos os outros. Isto é o objetivo da marca, é de facto fazer azeites diferentes, para diferentes momentos, para diferentes ocasiões. Este é bom? Este é bom, é. O verde é melhor. Este é o novo. Este é biológico. Não, é só porque é biológico. O lagar em Ferreira do Alentejo foi concebido pelo arquiteto português Buck Gordon. Na paisagem alentejana faz grande contraste com a tradição e com os modestos edifícios do passado.
Registros dos Anais de Moura dão conta da existência de 16 lagares no século XVIII. Produzia-se azeite a par dos melhores de Portugal, que era exportado para Castela, Leão ou para a Galiza. No lagar do Fojo, trabalhava-se noite e dia, com uma roupa velha em cima do corpo. Espremia-se a massa de azeitona sob o peso de uma vara de azinho. Andava-se à roda com o fuso para descer ou subir a vara. Ou então havia que olhar pela moenda, que numa divisão contígua era movida por um burro. Num permanente vai-vem, transportava-se às costas a massa para enceirar ou a azeitona para moer. Levava-se até março, ganhando 8.000 reis por dia na década de 40. O legado dessa longa tradição é hoje defendido pela Cooperativa de Moura, a maior do país. Nós não queremos dar passos apressados. Nós queremos dar um passo de cada vez, mas queremos estar cientes e certos de que esse é um passo seguro, é um passo certo. A cooperativa existe para representar e para defender o interesse dos sócios. E nós temos que o fazer da melhor forma. E temos que ajustar em função das condições de mercado em que está a ser paga a azeitona, nós temos que ajustar, inclusivamente até melhorar essas mesmas condições, para que tenhamos os sócios permanentemente connosco. Até porque os sócios para nós são muito importantes e a cooperativa aqui tem um peso muito grande na região. Na triagem da azeitona está João Gomes, um dos responsáveis pelo perfil do azeite. Também em Moura, a campanha arrancou mais cedo. Nos últimos 20 anos, a cooperativa conseguiu pôr as contas em dia e afirmar-se no mercado interno como um dos maiores produtores nacionais. A denominação de origem DOP Moura foi, aliás, a primeira a ser criada em Portugal. A fórmula é antiga. Duas importantes variedades regionais, a Cordovil de Serpa e a Verdeal alentejana, casam com a galega vulgar. O azeite de Moura é um azeite com verde, predominantemente erva, com maduro da galega, o maduro predominantemente amendoado da galega, colhida no estado de maturação mais adiantado do que a Cordovil e a Verdeal, e tem um ligeiro picante no final. 1.200 sócios dependem desta estrutura para vender a sua azeitona e receber como retorno no final da campanha o esperado rendimento em dinheiro. Das 3 variedades DOP, uma é mais sensível, a galega, cujo pagamento é bonificado. Dessa forma, se procura motivar os agricultores a cuidar melhor dos olivais e a prevenir o fungo da gafa. É um ligeiro amargo, um ligeiro picante, é um bom azeite. Vai equilibrar. Mas a cooperativa que produz, embala e vende azeite, em média 7 milhões de litros, está pela sua parte refém da qualidade que vem chegando. Não tem doenças, nem gafa, nem mosca. É predominantemente verde. Sim, sente-se nas entregas, exatamente. E é pequena. Os agricultores têm vindo a pouco e pouco a ser seduzidos exatamente por essas altas produtividades. Alta resistência a doenças, pragas e doenças da oliveira, e é difícil dissuadi-los para resistirem efetivamente às plantações, às novas plantações, à reconversão dos olivais antigos. É irreversível que a cooperativa tem que ter os 2 tipos de azeite, portanto tem o DOP e tem o não DOP. Já se pôs o problema de algumas variedades, não espanholas, mas algumas variedades portuguesas pudessem integrar também o azeite DOP. Mas, estrategicamente, a cooperativa optou por se manter fiel às variedades tradicionais que estiveram na origem desde 94. Certos agricultores poderão ter 10 ou 300 hectares. A área abrangida pela Cooperativa de Moura ronda os 18.000. O pagamento é calculado em função da acidez e da funda, a percentagem em azeite por quilo de azeitona. A visão empresarial do negócio é inevitável em casas desta dimensão. Há interesse em crescer através do projeto de emparcelamento dos Cotos de Moura.
O apoio aos sócios, bem como o combate às pragas e às doenças da azeitona, são temas sempre presentes nas reuniões da direção, por mais entusiasmantes que possam ser os números da campanha. Tivemos 8 milhões. Tivemos 8 milhões de quilos à data de 19 de... 19, sim. Sim. Vai ser vendido já azeite novo? Saiu por aqui a traça. Saiu por aqui a borboleta, está aqui o buraquinho. É. E quando sai por aqui, rói o pedúnculo. E é por isso Em que vésperas de colher, certas pragas como a traça ou a mosca podem deitar por terra a qualidade do fruto, aumentando o grau de acidez no azeite. Os olivais tradicionais custam a manter, ainda que bem adaptados ao solo e ao clima. As armadilhas permitem aos técnicos da cooperativa lançar alertas para tratamentos a fazer enquanto é tempo. Os agricultores, quando procuram replantar as terras, têm muitas vezes que sujeitar-se ao que há. Não pude ter grande critério naquelas que plantei há 7 anos, porque só tinha 2 variedades disponíveis. E tinha que fazer a plantação naquela altura, que eu estava dentro de um projeto. Foi a cobrançosa e foi a arquina. Mais tarde, portanto, há 3 anos, plantei outro olival, mas já consegui arranjar galega vulgar, portanto, que está dentro do DOP de Moura, e plantei outro olival. O último livro que existe sobre as variedades portuguesas é de 1965 ou 6, do engenheiro Fausto Leitão, que trabalhava na altura no INIA. E essa investigação foi interrompida. Mas em Espanha, no caso das variedades produtivas, foi intensificada. Por isso, o que é que aconteceu? Aconteceu que chegaram ao mercado variedades altamente investigadas, produtivas, resistentes a pragas e a doenças, que todas as pessoas querem utilizar. Ao passo que a galega ficou para trás. Eu acho que é fundamental que nós voltemos a nossa atenção, efetivamente, para a investigação prática. Já houve muitas vontades, formaram-se comissões, formaram-se grupos de trabalho, para isso tudo. Mas à terra, ao terreno, ao olival, não chegou nada. Ao produtor, não chegou nada. O sequer o olival tradicional não tem muito futuro, percebe? O olival tradicional vai sobrevivendo com os apoios que há e muitas coisas, mas de resto, como rentável, não tem muito futuro. A mão de obra é o pouco rendimento, é a ocupação da área por um número de árvores limitadíssimo. Está a ver, eu para apanhar 200 mil quilos de azeitona tinha uma data de hectares de olival. Hoje o meu filho, em 20 e tal hectares de olival novo, apanha 200 hectares de azeitona. É incomparável. O tradicional para o de regadio é absolutamente incomparável. Entre dois mundos, a tradição e a moderna economia, o azeite tem ajudado a recuperar a imagem do mundo rural português. Porque nós queremos diferenciar, não queremos ser iguais aos outros. É a única maneira que o consumidor tem de ter a certeza de que o que está dentro da garrafa é azeite top. Azeite português, de variedades portuguesas, feito em território português. Todos os contratos que nós temos com os nossos agricultores, a base são as variedades portuguesas. Eu acho que encontramos pessoas apaixonadas por este mundo em todo lado. Há diferentes tipos de paixão, não é? Mas paixão pelo produto, para fazer cada vez melhor, eu acho que encontra-se em todo lado. A azeitona na árvore já está toda vendida. Por isso, este é o olival perfeito, o verdadeiro pomar. Vamos ver. Eu estou a receber a cor que está a dar 02. Tá. Então Toda a gente passa por o mesmo
por o mesmo sistema de umas tem em baixo, outra tem em cima, outra vai às argolas, outra puxa o pano, outra vai estender, toda a gente vai à roda. Mas você não vai fazer azeite de cordovil agora, não é? Pois, dizer, senão só, depois... a não ser que esteja madura. Não, até porque depois é tão amargo que depois ninguém o quer consumir, não é? Só nós. Pois. Estamos dizendo que começa a azeitona, ganhamos mais alguma coisinha. E a gente, como foi criada no campo, e aqui também na nossa zona não há outro tipo de trabalho. A galega faz parte da DOP e é importante porque suaviza os azeites, torna-os mais frutados, mais equilibrados. E não tem nada a ver com a arbequina, não é? Não. Porque as pessoas agora usam a arbequina para fazer essa função. Não, mas a arbequina não tem estabilidade oxidativa, exatamente. não dura na garrafa e a galega sim. E a galega dura. A galega é a nossa. Exatamente. E a nossa, se não diferenciarmos agora, daqui a uns anos em que tiver aí olivais por todo lado só arbequinas ou outras vegetais. É bom, porque isto vai valer imenso. Vai pois, valer ouro, claro, não é? exatamente. Já é exatamente. Assim. Tavinha! Quero ser Olga! Quero ser Augusta! Eu não sei mesmo. Cada burrito tem que ver algo, não posso estar. Mário? Eu não. Quero ser Gelca! Quero comadre! Acaba de sopa. E na pizza? O almoço é longo. E na pizza das azeitonas.